Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology. Este é o quinto webinar da revista, vinculado à revista ao longo do ano de 2022. E ele é um webinar extremamente especial por se tratar do primeiro webinar internacional da revista. Então, é um marco para nós. Recebemos o professor Fernando Abelha, diretamente de Portugal, apesar do fuso horário desfavorável, né, nos prestigia com a sua presença, né, reflete uma ideia da revista já há muito tempo de cada vez internacionalizar mais, estabelecer interações com colegas em atividade no exterior, que certamente contribuem fortemente para a revista, tanto em termos de revisão no processo editorial, como com suas publicações. Tá? E gostaria, então, de lembrar a todos que este webinar está sendo também traduzido em espanhol, para que todos os colegas da América Latina tenham acesso ao conteúdo em sua língua nativa. E convido a todos a também ler acessar o último fascículo da revista, publicado recentemente, o fascículo 72.4, que aborda principalmente temas relacionados à anestesia obstétrica, a bloqueios regionais de obstetrícia. Então, convido todos, ficou muito interessante a última edição, convido todos a acessar, lerem e compartilharem com seus colegas o conteúdo deste último fascículo. Gostaria, então, de passar a palavra ao nosso moderador do evento, o professor Florentino Mendes. O professor Florentino já é um grande contribuidor da revista de longa data, tanto com suas publicações como com suas revisões, e atualmente é nosso editor associado. O professor Florentino é professor do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e gostaria, então, de passar a palavra a você, professor, por favor. Muito obrigado, André. Boa noite a todos. Acho que é uma imensa satisfação poder apresentar o professor Fernando Abelha, nosso colega de Portugal. Ele é intensivista e anestesista. E trabalha no Hospital de São João, no Porto, em Portugal, e é diretor do serviço de anestesia do hospital, e professor da Universidade do Porto. O professor Abelha tem vastíssima publicação em relação ao assunto que nós vamos discutir, inclusive na nossa revista. Tá? Vários modelos de predição de risco e de predição, tá? Fundamentalmente cirurgia cardíaca, não cardíaca, cirurgia vascular de obesidade, enfim, eu tenho certeza que nós vamos ter uma excelente apresentação de um pesquisador importante no tema, e esse tema é relevante, cada vez mais nós precisamos discutir, e depois, então, fazemos um debate a respeito do assunto. Professor Fernando Abelha, é um privilégio, seja bem-vindo ao nosso webinar, que está sendo traduzida também em espanhol. Por favor, esteja à vontade. Muito obrigado, agradeço a introdução do professor Florentino Fernandes, é uma honra para mim, é um privilégio de facto poder estar aqui neste webinar para tratar um tema tão importante como o delírio do pós-operatório. E na verdade eu gostava também de cumprimentar o professor André Schmidt e o convite que me endereçou para estar aqui neste webinar para vos falar do delírio no pós-operatório. Eu era capaz então de compartilhar a minha tela para iniciar a minha apresentação. Agora estou com alguma dificuldade. Não estão a ver a tela, pois não? Sim, agora sim. Sim, agora sim. Obrigado, estava aqui com um pequeno problema. Portanto, na verdade, este tema que nos traz hoje aqui, este webinar, advém muito do facto do nosso grupo etário de doentes idosos estar a aumentar. Na verdade, os dados epidemiológicos a nível europeu dizem que há um envelhecimento progressivo da população e que se prevê mesmo um pico de envelhecimento para o ano 2050, que não está assim tão longe como isso, e nessa altura, na verdade, cerca de 1/3 dos europeus terão mais de 65 anos. Isto implica que haverá uma maior prevalência de doença e a hospitalização dos doentes, nomeadamente destes doentes idosos, certamente que irá aumentar. Este slide
é um slide que está disponível numa plataforma de estatística e aqui podemos ver, no fundo, que a nível europeu é onde se encontra este problema do envelhecimento da população de uma forma mais marcada. Como podemos ver, na Europa, o grupo etário de mais de 65 anos de idade, que corresponde a este grupo etário registado ao azul mais escuro, ultrapassa já o grupo etário dos menores de 15 anos. O problema na América Latina é diferente, há uma percentagem ainda muito maior de pessoas do grupo etário de menos de 15 anos, mas presumo que este problema daqui a uns anos poderá ser igual na América Latina e nos outros países de todo o mundo. No passado, era previsível que os doentes idosos muitas vezes não eram operados e dizia-se que não podiam ser operados porque eram idosos e isso implicava um risco maior e não haveria grande benefício na sua cirurgia. Daí que eu refiro este artigo, já publicado em 2001, que avaliou prospectivamente uma comparação entre jovens com uma idade entre os 55 e os 79 anos e doentes mais idosos, com mais de 80 anos, e submetidos à substituição da anca ou do joelho. Neste estudo, avaliou-se a dor, o resultado funcional e a qualidade de vida, e a conclusão deste estudo foi que nenhuma diferença ocorreu entre os grupos aos 6 meses após a cirurgia, o que implicava que os resultados eram benéficos também na população de idosos. Mais recentemente, aqui nesta publicação de 2021, é uma publicação semelhante, apenas em artroplastia total do joelho, em que é comparada uma população mais idosa, com uma média de 85 anos, com uma população mais jovem, de 73 anos de idade, que foi aleatoriamente igualada e em que foi avaliado resultados funcionais após a cirurgia a estes doentes. Aqui também ocorreram resultados semelhantes acerca do tempo de estadia, da melhoria da função do joelho após a cirurgia e da mobilidade antes de iniciar a reabilitação e após a conclusão do programa de reabilitação. A conclusão aqui também era a mesma, que a idade avançada em si não deveria ser uma contraindicação para este tipo de cirurgia. Tivemos a oportunidade de publicar no vosso jornal, na Revista Brasileira de Anestesiologia, em 2018, um artigo sobre aquilo que os anestesistas pensavam e faziam sobre o delírio, e aqui fica já também patente na introdução deste artigo que a população estava a envelhecer e que numerosos doentes idosos acabavam por ser submetidos a cirurgia e a anestesia. Havia assim um maior risco de complicações no pós-operatório, sobretudo complicações relacionadas com os distúrbios cognitivos pós-operatórios, que eram algumas das complicações que nós reconhecíamos como importantes, o delírio do pós-operatório e a disfunção cognitiva do pós-operatório. Referindo estas recomendações publicadas já em 2017 na revista da Sociedade Europeia de Anestesiologia, o delírio do pós-operatório assume-se como uma complicação pós-operatória grave que se manifesta geralmente no período imediatamente após a cirurgia, mas que pode aparecer também até 5 dias do pós-operatório. Os doentes idosos têm um maior risco de delírio, mas na verdade ele pode acontecer em qualquer idade. Nestas recomendações refere-se também que os doentes geriátricos têm várias variáveis que acabam por acumular fatores de risco relacionados com a idade e, na verdade, os doentes idosos têm doenças crónicas mais frequentemente presentes, sejam doenças vasculares ou metabólica crónica. Também estes doentes muitas vezes têm demência prévia ou comprometimento cognitivo e, na verdade, a idade cronológica acaba por ser um fator predisponente para o delírio porque envolve vários fatores, como uma diminuição do estado funcional e fragilidade, muitas vezes já perda de alguns sentidos como a audição, a visão e há até também desnutrição. Há uma baixa de concentração da albumina sérica e alterações homeostáticas e muitas vezes também uma história de abuso do álcool que pode influenciar a incidência destes tipos de disfunção. Na verdade, nós sabemos que a incidência nos doentes hospitalizados é grande de delírio, cerca de 14 a 50% dos doentes médicos hospitalizados têm um episódio de delírio e esta incidência aumenta quando avaliamos apenas os doentes idosos e passará para 60%. Isto era já reconhecido nesta revisão publicada por Steiner em 2011
e sabemos que nos doentes cirúrgicos com mais de 65 anos de idade, a incidência do delírio varia entre os 10% a 70%. Esta variação é uma variação grande, porque, na verdade, depende não só do instrumento que é utilizado para a detecção do delírio, mas também da gravidade das cirurgias a que os doentes são submetidos. Como é que nós avaliamos o delírio? Como é que fazemos o diagnóstico? Temos duas vertentes importantes, seja a Classificação Internacional de Doenças, seja o Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais, o manual, digamos, dos psiquiatras, reconhecido como o DSM-5 neste momento, e que avaliam critérios de diagnóstico para o delírio. O ICD-10 diz-nos que o delírio é um síndrome cerebral de etiologia orgânica não específica, que tem um início geralmente rápido e tem um curso flutuante e que exige a presença simultânea de um comprometimento da consciência e da atenção, da perturbação, da percepção, do pensamento e da memória, com perturbações psicomotoras e alterações no ciclo do sono e da vigília, levando também a perturbações emocionais. Já o DSM-4 avalia o delírio reconhecendo que é uma perturbação da consciência, com alterações na cognição, com uma perturbação que se desenvolve num curto período de tempo, em geral em horas a dias, e que é uma alteração causada por uma consequência fisiológica direta de uma condição médica geral. Estas são as variáveis que são reconhecidas nestes manuais e no CID, mas que exigem muitas vezes uma avaliação complicada e exige também a presença de um psiquiatra para que possa ser feito o diagnóstico. Por isso foram, de alguma maneira, criados métodos mais sensíveis, no fundo, e com menos dificuldade de execução. O primeiro que vos falo é o CAM, que foi publicado já em 1990, neste artigo que fazia a sua validação, por este autor, o Enui, que tem muitos artigos publicados sobre delírio, e que este método acabava por ser um método mais simples para avaliar o delírio e que exigia algumas características, como o início agudo, mais uma vez, uma evolução flutuante, a desatenção, o pensamento desordenado e o nível de alteração da consciência a ser diferente do normal. Este CAM exige ainda um manual importante e exige algum tempo para ser avaliado, de tal maneira que se reconhece nestes e noutros artigos que, na prática, as definições standard não são utilizadas, são substituídas por um grande número de instrumentos que foram desenhados para serem usados por médicos não psiquiatras e até por enfermeiros. Nestes artigos, já em 2010, se reconhecia a existência de mais de 20 instrumentos para diagnosticar o delírio. Neste momento o panorama ainda é maior. Muitos não foram desenvolvidos para usar em ambiente operatório, como são as unidades de cuidados pós-anestésicas e até os cuidados intensivos. Daí que, já em 2001, Bergeron e Elie acabaram por, de alguma maneira, produzir dois questionários importantes, reconhecendo que a avaliação psiquiátrica clássica não é fácil nem viável e que as unidades, quer as unidades de cuidados intensivos, quer os recobros, não são locais, digamos, fáceis para um questionário, uma entrevista por um psiquiatra. Eles desenvolveram métodos de pontuação que foram implementados para estes ambientes adversos. O primeiro do que vos falo é o ICD-SC, o Intensive Care Delirium Screening Checklist, que é muito utilizado e que avalia 8 variáveis, como a desatenção, a desorientação, a ocorrência da alucinação, ilusão ou psicose, a agitação psicomotora, a existência de um discurso ou humor impróprios e alterações do ciclo do sono e da vigília, sendo esta sintomatologia intermitente. Como se pode ver aqui, estas 8 variáveis são pontuadas de uma maneira 0 ou 1, ou seja, ou existem ou não existem, e são relativamente fáceis de demonstrar, sendo que a informação muitas vezes que se quer coligir é das últimas 8 horas, do último turno, ou das últimas 24 horas, e que este ICD-SC acaba por poder variar entre 0 e 8 se todas as variáveis forem pontuadas. O delírio está presente quando mais de 4 destas variáveis estão presentes. Já o CAM, que foi validado também no mesmo ano, em 2001, acaba por
ser um pouco mais difícil de avaliar, exige a existência de 2 passos. O primeiro passo envolve a avaliação da sedação através da utilização desta escala que é muito conhecida, o Richmond Agitation Sedation Scale, e exige que os doentes, para serem avaliados, tenham menos de -4 nesta escala, ou seja, não podem estar não responsivos e não podem ter qualquer ausência de movimentos à estimulação. Portanto, se for outra qualquer graduação desta escala, pode-se avançar para a avaliação do CAM-ICU, que após esta determinação, no passo 2, envolve o reconhecimento de 4 características que estão presentes no ICD-SC e no DSM-4, que são o início agudo, a falta de atenção, o pensamento desorganizado e o nível de consciência alterado. Este questionário é um questionário simples, pode ser feito rapidamente e esta falta de atenção exige de alguma maneira a cooperação do doente, mas pode ser feita nos doentes que estão intubados. Por exemplo, esta falta de atenção é feita através da repetição de letras do alfabeto e pede-se ao doente, por exemplo, para apertar a mão do médico que está a dar essa sequência quando uma determinada palavra é emitida. Já o reconhecimento que o pensamento desorganizado está presente envolve questões simples e um pouco disparatadas, como por exemplo saber o que é que pesa mais, se 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão. Com este método é possível de alguma maneira avaliar o delírio em doentes que estão intubados e não podem falar. A diferença entre o ICD-SC e o CAM-ICU é que o ICD-SC avalia um período de tempo, pode ser referido às últimas 8 horas ou às últimas 24 horas, ele pode detectar fluir a um determinado momento. Nós dizemos que o CAM é positivo para aquele momento, não sabemos como é que o doente estava 1 hora ou 2 horas atrás, e como o delírio é um síndrome flutuante, muitas vezes pode, de alguma maneira, acontecer que não se detectem alguns doentes que têm delírio por isso mesmo. O ICD-SC, de qualquer maneira, é subjetivo e o CAM-ICU é mais específico. De qualquer maneira, o ICD-SC também não exige atividade física nem visão para o doente. Ultimamente surgiu também uma abreviatura grande do CAM com este 3D-CAM. Este 3D-CAM foi publicado em 2021 e de alguma maneira também avalia a presença do delírio com as 4 características que já reconhecemos no CAM-ICU e que são a mudança aguda e um curso flutuante, a desatenção, o pensamento desorganizado e a alteração do nível de consciência, e é uma ferramenta que foi criada com o objetivo de identificar o delírio e exigindo uma menor formação e menor tempo. Aquilo que é reconhecido é que este 3D-CAM consegue maximizar a sensibilidade e que demora menos de 3 minutos, a ser bem até por enfermeiros. Tem uma boa concordância com o CAM original e promete ser bastante utilizado há cerca do método de utilização do 3D-CAM, mas no fundo é muito parecido com o CAM-ICU, apresenta-se como 4 características que têm que ser reconhecidas, mais uma vez a desatenção, pensamento desorganizado, alteração do nível de consciência e, enfim, envolve de alguma maneira uma pequena entrevista com o doente que é fácil de fazer e que pode ser feita em 3 minutos, segundo os autores. Em conclusão, a melhor ferramenta para a avaliação do delírio depende do tipo de população. Nós sabemos que o CAM e o 3D-CAM não são adequados para doentes que não falam e que, nesse caso, o CAM-ICU é a ferramenta mais adequada e que o CAM e o 3D-CAM são mais adequados para utilizar nas enfermarias pós-cirúrgicas. O CAM e o 3D-CAM têm uma excelente fiabilidade, embora o CAM, o original, seja mais fiável e mais sensível. É reconhecido que o 3D-CAM demora menos de 3 minutos e que pode ser uma vantagem para a sua utilização em estudos que exigem a avaliação de muitos doentes. Existem outros métodos para avaliar o delírio que nós próprios temos usado aqui no serviço a que eu pertenço. Um deles é este, o The Nursing Delirium Screening Scale, que avalia também, de alguma maneira, todas aquelas variáveis que já vos falei, que são a desorientação, o comportamento desadequado, uma comunicação não adequada, a existência de alucinações e até uma alteração psicomotora nos doentes. É uma escala fácil de usar, que classifica cada uma destas variáveis de 0 a 2
e que depois fornece uma pontuação que consegue diagnosticar o delírio. Este slide também para vos falar numa escala que foi publicada ainda este ano, em 2022, numa revista acessória da JAMA, e que tem a vantagem de poder avaliar a gravidade do delírio. Ele é um questionário que se chama short form, de qualquer maneira tem bastantes perguntas, eu consegui dividi-lo em 2 slides, mas de qualquer maneira, como veem, é mais complicado que o 3D CAM, e envolve perguntas simples para avaliar a atenção ou a desatenção do doente, com perguntas muito simples como esta, de dizer os meses em sentido contrário, ou os dias da semana também em sentido contrário, que é bastante interessante e que demonstra a existência de desatenção e, no fundo, acaba por avaliar a gravidade do delírio, que é uma forma, digamos, mais original, que até aqui não tinha sido muito referida na literatura. Esta pontuação obtida por esta escala de severidade do delírio fornece uma abordagem interessante para a gravidade do delírio e está, segundo os autores desta publicação, associada a resultados clínicos adversos e, portanto, acaba por medir a gravidade do delírio, podendo ajudar a promover cuidados centrados no doente, segundo dizem os autores. Esta publicação acabou por publicar resultados com esta escala de delírio, esta escala de gravidade, e como podemos ver aqui, acaba por ficar patente que os doentes que têm delírio mais grave, portanto que têm uma pontuação maior neste delirium score, acabam por ter um internamento mais prolongado nas unidades, nos hospitais, perdão. E que há uma evidência também muito clara no estudo dos outcomes após um ano, reconhecendo-se que os doentes que tinham delírio mais grave, com uma pontuação mais importante nesta escala de delírio, tinham uma maior mortalidade há um ano. Como podemos ver, por exemplo, aqui, no grupo de doentes que tinham uma escala maior, a mortalidade a ser superior, com significado estatístico, em relação à dos doentes que tinham delírio com uma gravidade menor. Portanto, delírio mais grave, maior mortalidade, maior tempo de internamento nos hospitais. Nos slides que se seguem, falarei de alguma maneira naquilo que pode influenciar a ocorrência de delírio, servindo também de alguns artigos que estão publicados. Aquilo que nós reconhecemos é que no recobro, os doentes que passam pelo recobro, e eu vou fazer na minha apresentação a divisão entre o recobro e as unidades de cuidados intensivos cirúrgicas, mas no recobro a incidência varia entre 10% a 40%, dependendo do instrumento utilizado para avaliar o delírio e do tipo de cirurgia. O tipo de anestesia tem sido avaliado por muitos artigos. Sirvo deste primeiro, publicado em 2006, avalia 8 ensaios clínicos randomizados e nestes estudos o delírio foi usado como uma medida de resultado, mas os autores concluíram que não houve diferença significativa na incidência de delírio quando comparada à anestesia geral e à anestesia locorregional. Mais recentemente, este artigo avalia trabalhos randomizados de grande qualidade e, como vemos aqui nesta tabela habitual das revisões sistemáticas e meta-análises, vemos que o losango atravessa o 1, quer para a comparação entre a anestesia do neuroeixo com a anestesia geral, quer para a comparação entre a analgesia epidural e a analgesia intravenosa. Portanto, a não haver um favorecimento de nenhum tipo de anestesia quando é comparada a anestesia geral e a anestesia do neuroeixo ou a analgesia epidural com a anestesia intravenosa. A mesma coisa podemos ver nesta meta-análise e revisão sistemática publicada já este ano, que avaliou vários artigos num somatório importante de 22.432 doentes, e como vemos aqui mais uma vez também o losango a ultrapassar o 1, ou seja, a não haver significado estatístico quando é comparada a anestesia geral com a anestesia locorregional, no sentido de saber se alguma destas técnicas anestésicas é capaz de ser protetora para o delírio. Vemos aqui neste artigo, publicado na Cochrane em 2018, também uma publicação com uma alta qualidade, que teve como conclusão que a manutenção com propofol da anestesia total intravenosa, quando comparada com a manutenção inalatória, não afeta de alguma maneira a incidência do delírio no pós-operatório.
Também a questão de saber se o Propofol ou desflurano na manutenção da incidência, na manutenção da anestesia terá algum aumento da incidência de disfunção cognitiva precoce no pós-operatório. Neste estudo, publicado no Anestesia em 2011, a não haver diferença nem significado estatístico na incidência do delírio quando os doentes são anestesiados com Propofol ou quando os doentes são anestesiados com desflurano. Neste artigo, vemos de facto que a incidência do delírio não tem significado estatístico no dia 1 e que o delírio também durante o internamento hospitalar a não ter diferença nos dois grupos dos doentes anestesiados com Propofol em contraste com os doentes anestesiados com desflurano. Também o protóxido de azoto tem sido, de alguma maneira, verificada a sua influência nesta questão. Eu sirvo deste estudo já, de alguma maneira, antigo, publicado em 2006, que avaliou alguns doentes que foram submetidos a uma randomização para protóxido de azoto e oxigênio versus ar e oxigênio, e a não haver incidência, alguma alteração na incidência do delírio nos dois grupos. Este é um estudo também interessante, relacionado com aquilo que acontece ou que nós fazemos durante as intervenções. Foi publicado no Anestesia e Analgesia em 2020 e avalia a associação de episódios de hipotensão intraoperatórios ou episódios de hipotensão durante o internamento na unidade de cuidados intensivos. Aquilo que os autores puderam reconhecer e demonstrar é que os doentes que têm períodos de hipotensão durante as intervenções, que foi aqui neste estudo considerada como pressões arteriais inferiores a 65 mm de mercúrio durante o período intraoperatório, a estar associado a uma maior incidência, com um odds ratio, com significado estatístico, e portanto os doentes com hipotensão durante a cirurgia a terem uma maior incidência de delírio, mas também aqui, na outra vertente do estudo, a demonstrar-se, e aqui ainda com maior significado, que os doentes que durante o internamento em cuidados intensivos fizeram períodos de hipotensão arterial, a estarem associados também a uma maior incidência de delírio. Este estudo randomizado tenta abordar uma problemática também interessante, que é o nível de sedação durante as intervenções sob bloqueio subaracnoideu, para verificar se o nível de sedação com Propofol é capaz de alterar a incidência de delírio. Os doentes foram randomizados para sedação profunda, com um BIS aproximadamente inferior ou igual a 50, e comparados com, ou randomizados também para sedação leve, com um BIS superior a 80, e aquilo que os autores puderam encontrar é que a utilização da sedação ligeira com Propofol diminui a incidência do delírio no pós-operatório, em comparação com a incidência da sedação profunda. Portanto, há aqui já uma diferença que vai justificar de alguma maneira aquilo que vou dizer. De esta manera, lo que voy a decir en las próximas diapositivas sobre la utilización del BIS o no, es que esta sedación es protectora y que esta acción profunda ciertamente aumenta la incidencia del delirio. Esto aparece en Brazilian Journal of Anesthesiology en 2017 con el objetivo de evaluar el impacto de la utilización del parámetro BIS. Dice que en los pacientes que fueron monitorizados como BIS ocurrió una reducción del tiempo de internato, reducción de náuseas y vómitos, reducción de incidencia en el tiempo y espacio en la cirugía, una alta más rápida. Da incidência de náuseas e vómitos, mas, sobretudo, no que nos diz respeito a este assunto, risco de disfunção cognitiva aos 3 meses reduzido, risco de delírio pós-operatório também reduzido e até risco de awareness inferior aos doentes que não eram monitorizados com o BIS. É isso que vemos nas tabelas do artigo. Aqui, em relação às alterações cognitivas aos 3 meses, vemos aqui o losango a ficar do lado esquerdo, favorável ao BIS, e, portanto, os doentes monitorizados com BIS a terem menores alterações cognitivas aos 3 meses e a terem uma menor redução do risco do delírio, como vemos aqui, e também uma redução da awareness ou do recall após a cirurgia. Nesta revisão sistemática e meta-análise publicada no Anesthesiology em 2018, a mesma coisa, os doentes monitorizados com BIS a terem uma redução da incidência de delírio no pós-operatório. Em relação ao BIS, este artigo acaba por ser também interessante, foi publicado no BMC de Anesthesiology e diz-nos que os doentes em que existe burst suppression
têm maior incidência de delírio. Vemos aqui esta curva ROC e, na verdade, vemos que os doentes que têm burst suppression e que têm uma razão de burst suppression maior têm uma incidência de delírio superior e, portanto, a haver aqui uma associação entre aquilo que pode ser uma anestesia inadequadamente profunda e a existência de delírio no pós-operatório. Um assunto importante também é que uma avaliação geriátrica e uma otimização dos doentes idosos de uma forma mais apertada potencialmente diminui a incidência de delírio. E, na verdade, neste artigo, aquilo que foi avaliado foi a avaliação e otimização deste tipo de doentes com mais de 65 anos após cirurgia vascular. Aquilo que aconteceu é que a incidência do delírio foi menor e que existiram menores complicações cardíacas, urológicas e até intestinais, e a conclusão deste artigo é que uma avaliação geriátrica abrangente, que envolve a optimização de alguns parâmetros, como a dor, a orientação do doente, a utilização de menos dispositivos invasivos, esteve associada a uma menor duração e a uma mais curta estadia hospitalar. Estes doentes tiveram, portanto, uma menor incidência de complicações como o delírio, e é isso que vemos aqui, o tempo de internamento hospitalar a ser menor e o delírio no pós-operatório também a ser significativamente inferior nestes doentes que foram submetidos àquilo que eles chamam, estes autores, uma avaliação geriátrica compreensiva e otimização. Neste estudo, a mesma coisa, a avaliação geriátrica, aqui chamada avaliação geriátrica compreensiva, em doentes submetidos à cirurgia coloretal, em doentes também idosos, concluir-se que as intervenções desta avaliação geriátrica a resultarem em mais baixas incidências de delírio e de outros síndromes geriátricos, nomeadamente disfunção cognitiva e delírio. Este slide para lembrar um artigo publicado também já em 2016 e que avalia, dentro desta avaliação geriátrica também mais adequada, a retirada de medicação que os autores chamam potencialmente inapropriada e medicação que induz o delírio. Como podemos ver nestas curvas ROC também, nos doentes em que foi retirada medicação potencialmente inapropriada à esquerda e no quadradinho B a medicação que induz delírio, a ter uma curva ROC superior e, portanto, aqui aquilo que acontece é que a terem menor incidência de delírio nos doentes em que esta avaliação geriátrica mais apertada retirava este tipo de medicação que envolve fármacos como as benzodiazepinas, os antidepressivos tricíclicos, os anticolinérgicos e fármacos antipsicóticos como a quetiapina e o zolpidem, por exemplo. Aquilo que aconteceu é que nestes doentes, na regressão logística múltipla variável, os fármacos com potencial indutor de delírio a serem importantes e a terem um odds ratio de 5,5, por exemplo, aqui, como potenciadores da ocorrência de delírio. Portanto, é, no fundo, o reconhecimento que há fármacos que nós devemos evitar para que os doentes não tenham delírio. Não podia deixar de referir este artigo, já publicado em 2010, por RAD, que também se tem dedicado muito ao estudo do delírio e à sua avaliação. Neste estudo importante, avaliou cerca de 1000 doentes submetidos a intervenções não cardíacas e os autores reconheciam, desde logo, a existência de fatores de risco potenciais nos idosos, como a dor, o stress cirúrgico, a imobilidade, as alterações do sono e a exposição a fármacos, nomeadamente a opioides e a benzodiazepinas, mas avaliavam fatores adicionais que tinham uma característica importante, que era serem modificáveis e capazes de precipitar o delírio. Avaliaram assim a duração do jejum e a escolha do analgésico, comparando o remifentanil com o fentanil. Os resultados deste estudo foram que a ocorrência do delírio no recobre foi de 11% e que os fatores precipitantes para o delírio eram aqueles que já se reconheciam na literatura, como a idade e o local da cirurgia, mas também estes dois fatores que podem ser modificáveis, como a duração do jejum e a escolha do opioide intraoperatório. Esta ideia dos fatores modificáveis acontece também neste artigo de Weinstein, publicado no British Journal of Anesthesia em 2018,
em que eles avaliam também os fatores modificáveis para a ocorrência do delírio após a artroplastia da anca e do joelho. É um estudo importante com cerca de 42 mil doentes, em que o delírio ocorreu em 2,21% dos doentes e que as conclusões deste estudo foram que a anestesia do neuroeixo a ter um menor risco de delírio pós-operatório, um pouco ao contrário daqueles artigos ou das revisões sistemáticas que eu vos mostrei, mas que também o uso de opioides, benzodiazepinas e Ketalar a terem um maior risco. Ou seja, como vemos nesta tabela, algumas coisas que nós podemos escolher naquilo que fazemos aos nossos doentes a serem determinantes para a incidência do delírio, seja a escolha do tipo de anestesia, mas também a escolha de algumas medicações, como a utilização de opiáceos, benzodiazepinas e ketamina, por exemplo. Neste estudo também do número importante de doentes, publicado já em 2018, em que foram avaliados 14 trabalhos randomizados com 14 mil doentes, foi avaliada a utilização de alguns agentes farmacológicos, com o sentido de saber se poderiam diminuir a incidência do delírio, fármacos que nós utilizamos muitas vezes na anestesia, e a conclusão deste estudo foi que, na verdade, alguns agentes farmacológicos são capazes de diminuir a duração do delírio e a incidência de delírio no pós-operatório. É o caso da desmedetomidina e da dexametasona. Vemos aqui, nesta tabela desse estudo, a utilização da intervenção de desmedetomidina durante a anestesia ou de dexametasona a ter um efeito protetor, como podemos ver aqui através do losango que se encontra à esquerda do 1 e também da dexametasona. Num subgrupo que foi feito em que foram incluídos outros fármacos como a risperidona, a desmedetomidina, a rivagastigmina, a clonidina, o propofol e estes fármacos todos em conjunto, os autores não puderam encontrar um significado estatístico, mas talvez a resposta seja porque era um grupo muito heterogéneo, uma vez que quando os autores dividiram por fármacos como a desmedetomidina ou a dexametasona, aí que sim conseguiram encontrar um significado estatístico. A mesma coisa neste artigo de 2018, que avaliou a intervenção em cirurgia cardíaca e não cardíaca, e como podem ver, quer na cirurgia cardíaca, quer na cirurgia não cardíaca, há a haver um efeito protetor da desmedetomidina quando utilizada durante a intervenção, durante a anestesia, um efeito protetor a diminuir a incidência de delírio no pós-operatório nestes doentes em que era utilizada a desmedetomidina. Uma palavra também para este artigo recente, de 2020, para dois fatores importantes, a fragilidade e, de alguma maneira, a avaliação cognitiva. Neste estudo, que avaliou 229 doentes, foi avaliada a fragilidade e o estudo cognitivo foi avaliado através da utilização do Minicog e do Verbal Fluency Test. O Minicog, como todos conhecem, é um teste cognitivo rápido, que permite diferenciar o nível cognitivo de muitos doentes, e o teste de fluência verbal acaba por ser um teste fácil de executar, pedindo só ao doente para enumerar o máximo de animais num minuto, e que acaba por ser um teste de uma função cognitiva importante. Neste estudo, aquilo que os autores puderam encontrar foi que a fragilidade está associada à ocorrência de delírio, mas também as piores pontuações neste teste verbal de fluência a estarem associadas com a existência de delírio. A importância deste estudo é que reconhece que a fragilidade, por um lado, mas também alguma diminuição do aspecto cognitivo dos doentes nos pode indicar que irá haver uma maior incidência de delírio. Quanto aos cuidados intensivos, sobretudo nas unidades cirúrgicas, a incidência do delírio é um pouco mais importante. Este artigo refere cerca de 32% de incidência para o delírio, mas refere também uma coisa importante que todos hoje em dia reconhecemos, é que os doentes com delírio estão mais tempo internados no hospital, nas unidades de cuidados intensivos, e têm uma maior mortalidade, quer no hospital, quer nas unidades de cuidados intensivos, como é reconhecido aqui por esta tabela de sobrevida, não é? Vemos uma sobrevida menor para os doentes que desenvolveram delírio no pós-operatório e durante o internamento em cuidados intensivos.
Servindo-me das recomendações da Sociedade Americana de Cuidados Intensivos, os outcomes associados com o delírio são reconhecidamente estes: o aumento da mortalidade, o prolongamento do tempo de internamento, até a alteração do estado cognitivo, e reconhecem também os intensivistas que a demência pré-existente, a história de hipertensão, o uso de benzodiazepinas e a maior gravidade da doença na admissão estão relacionados com a existência de delírio. E não só a existência de delírio, como o tempo de delírio. Este estudo avalia a incidência do delírio. Reparem, é uma curva de sobrevida, a ser menor nos doentes que não têm delírio, com 0 dias, mas a ser progressivamente maior, de uma forma paralela, à medida que o tempo de delírio foi aumentando, de tal modo que os doentes que tiveram 10 dias de delírio ou mais a terem uma mortalidade muito superior, significativamente superior àqueles que tiveram delírio, mas que tiveram menos tempo de delírio. E isto também é um fator importante de ser reconhecido. Aqui, neste trabalho publicado em 2019 no Anesthesiology, esta ideia importante que há uma associação com a disfunção cognitiva. Aqui, aquilo que os autores avaliaram foi a existência de delírio e de disfunção cognitiva ao mês, aos 2 meses e aos 6 meses, e aquilo que este artigo nos diz de novo, como dizem os editores, é que o delírio no pós-operatório aumentou o risco de disfunção cognitiva ao mês, mas que não houve associação desta disfunção cognitiva, do delírio, com a disfunção cognitiva que ocorre mais tardiamente, que seja aos 2 meses, seja aos 6 meses. É uma questão importante e que ainda está, de alguma maneira, em aberto. Uma referência também a um trabalho que nós podemos fazer e que avaliou o delírio numa unidade de cuidados intensivos cirúrgica. Não encontramos nada que não fosse conhecido, a mortalidade maior aos 6 meses, mortalidade hospitalar maior, mas aquilo que nós trazíamos de novo era a ideia de que os doentes que desenvolvem delírio nas unidades de cuidados intensivos são mais dependentes nas atividades de vida diária aos 6 meses e têm um maior declínio na qualidade de vida também aos 6 meses. É isso que vemos aqui neste slide, o delírio a ser um fator de risco independente para a existência, para a mortalidade no hospital, o delírio a ser um fator de risco importante para a mortalidade também aos 6 meses, mas a ser um fator de risco independente para a dependência nas atividades de vida pessoais. E quando foram avaliadas algumas dimensões do SF36, a existir significativamente piores resultados e, portanto, uma pior qualidade de vida para os doentes que desenvolveram delírio durante o seu internamento. Em relação ao protocolo terapêutico, algumas palavras para dizer que é reconhecido que devemos substituir alguns fármacos com potencial de promover o delírio, sejam as benzodiazepinas, os anticolinérgicos e os corticoides, como já vimos, e que é importante, de alguma maneira, a divulgação do protocolo não farmacológico, que está associado muitas vezes naquelas avaliações geriátricas mais apertadas de que falei em alguns artigos, e que envolvem uma melhor orientação dos doentes, utilizando a comunicação, a reorientação, a utilização dos familiares, de objetos pessoais, uma higiene do sono, um melhor conforto destes doentes, evitando a imobilização, estimulando a deambulação precoce e mantendo de alguma maneira a estabilidade hemodinâmica e a boa oxigenação destes doentes. Este slide para lembrar a mobilização precoce e a sua importância na diminuição do delírio e dos estados cognitivos deficitários, e também a ideia de que é preciso falar com os doentes e mantê-los de alguma maneira conectados com a realidade do dia-a-dia e da família. Uma palavra também para lembrar aquilo que já falei, as benzodiazepinas a estarem associadas a uma maior incidência de delírio, neste caso dias de delírio, nos doentes sedados com lorazepam, quando comparados com aqueles que foram sedados com desmedetomidina. A mesma coisa para a comparação entre o midazolam e a desmedetomidina, doentes medicados com desmedetomidina a terem menor incidência de delírio. Em relação à profilaxia, uma palavra para o haloperidol. A ideia que temos de que o haloperidol é capaz de prevenir o delírio. Este estudo, também em doentes geriátricos com mais de 70 anos, compara o haloperidol com o placebo e diz-nos que a incidência de delírio, embora seja semelhante nos dois grupos, os doentes do grupo do haloperidol tiveram uma menor duração média de delírio e tiveram menor tempo de internamento hospitalar, o que comprova de alguma maneira a eficácia do haloperidol
no tratamento destes doentes. A ideia também de que os antipsicóticos novos poderão ter alguma importância no tratamento e prevenção do delírio. Este estudo avaliou a utilização da olanzapina com uma redução da incidência de delírio, de qualquer maneira é um estudo pequeno ainda, e também a gabapentina, neste estudo também bastante pequeno, de qualquer maneira, a dar-nos a ideia de que a gabapentina poderá diminuir a incidência, a utilização de gabapentina poderá diminuir a incidência de delírio no pós-operatório. Este estudo é um estudo já mais importante e mais substancial, acaba por avaliar 58 trabalhos randomizados, 20 randomizados para os resultados do tratamento do delírio e 38 para a prevenção do delírio, e nesta meta-análise estes autores comprovaram que o haloperidol e o lorazepam poderiam ser considerados como o melhor tratamento e o rameltion a melhor medicação capaz de prevenir o delírio no pós-operatório. É o que vemos nas tabelas deste estudo. Reparem, quando é isolado o tratamento com haloperidol e lorazepam, a ser a única intervenção, quando comparada com as outras todas, a ser eficaz para o tratamento do delírio. Em relação à taxa de incidência do delírio, a mesma coisa, vemos que apenas o rameltion, como vemos aqui, está para o lado esquerdo, portanto a ser favorável a diminuir a incidência de delírio, enquanto as outras intervenções todas a não terem um significado estatístico. Neste estudo, o haloperidol, a risperidona, a olanzapina, a quetiapina foram comparadas e, como podemos ver, todos eles são capazes de diminuir desde a ocorrência do delírio até ao dia 6, são capazes de diminuir a incidência e a gravidade do delírio de uma maneira significativamente estatística e não havendo grandes diferenças entre a melhoria obtida por um ou por outro, e na verdade os fármacos divergiram mais em termos do seu perfil de efeitos colaterais, sabendo-se que o haloperidol provoca sintomas extrapiramidais e que a olanzapina, por exemplo, é capaz de promover uma maior sedação nos doentes, mas todos eles, estes antipsicóticos novos, são tão eficazes como o haloperidol na redução da gravidade do delírio. Os meus últimos slides servem-se desta publicação que já referi, das Guidelines da Sociedade Europeia de Anestesia, e que nos dizem que a avaliação pré-operatória do risco de disfunção de delírio do pós-operatório e a identificação dos doentes em risco é importante, que devemos comunicar o risco aos doentes, à família e à equipa de cuidados médicos e que devemos melhorar as condições pré-operatórias, utilizando de alguma maneira ou evitando utilizar de alguma maneira agentes capazes de promover o delírio com maior incidência, como são os agentes anticolinérgicos e as benzodiazepinas, e que, de preferência, se pudéssemos reduzir o stress cirúrgico e o manuseio intraoperatório, seria importante, mantendo a monitorização do BIS, por exemplo, capaz de evitar a anestesia excessivamente profunda, poupar analgésicos opioides e implementar programas de recuperação. Sabemos também que a monitorização cognitiva é importante para reconhecer rapidamente o declínio cognitivo e a existência de delírio e que devemos tratar de forma eficaz os doentes, acompanhando-os ao longo do seu internamento hospitalar e informar a continuidade de cuidados após a alta. Sabemos que contribuem para o desenvolvimento de taxas maiores de delírio no pós-operatório, cirurgias agressivas, anestesia muito profunda, a analgesia insuficiente, a hipotermia ou até as alterações do equilíbrio homeostático, e que devemos monitorizar os nossos doentes com o BIS, que permitem, de alguma maneira, evitar a ocorrência de delírio no pós-operatório. Devemos detectar precocemente a ocorrência de delírio utilizando as escalas validadas, seja o CAM ou o NUDESC, tratar os doentes de imediato, com o tratamento não farmacológico também, e, de alguma maneira, ter nos nossos serviços medidas organizacionais e profissionais capazes de promover padrões de cuidados de alta qualidade para os nossos doentes. Desta maneira, penso que seria importante, e concluindo a minha palestra, ficaria muito satisfeito se pudesse ter contribuído para resolver o problema da nossa perplexidade para com o doente que na véspera da cirurgia está perfeitamente bem, mas que no dia da sua cirurgia acorda e é capaz de estar com uma desatenção como este doente que eu ponho aqui neste último slide, porque está com um quadro de delírio. Muito obrigado, espero que tenha sido útil com a minha apresentação.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor professor Fernando Abelha. Tem como parar de compartilhar os slides que aí... É isso que eu estava a tentar. Ok, não estava a conseguir. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meus parabéns. Esse é um assunto palpitante, né? Eu acho que pelo chat, quem quiser fazer perguntas, por favor. Mas de qualquer sorte, assim, eu queria começar com uma provocação. Alguns autores consideram o delírio como se fosse uma insuficiência cerebral aguda. Tá? Depois eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor pensa a respeito. Mas nós temos o delírio da emergência, que eu vou chamar de despertar da anestesia. Nós temos um delírio hipoativo, que é mais difícil de diagnosticar e que provavelmente é o mais prevalente. Para algumas referências é 2/3, são 2/3 do delírio hipoativo. Tem o delírio hiperativo e temos um delírio misto. Como é que o senhor considera diferentes manifestações do mesmo espectro da síndrome ou situações diferentes que a gente vai ter que estudar e considerar de forma diferente? E se isso seria uma insuficiência cerebral aguda? Muito obrigado pela sua questão, é uma questão muito interessante e aquilo que eu penso cada vez é mais reconhecido é que o delírio, na verdade, é uma insuficiência de órgão, é uma insuficiência do órgão cérebro. Nós estamos habituados, de alguma maneira, a reconhecer a insuficiência cardíaca, estamos habituados a reconhecer a insuficiência pulmonar, sabemos que o doente está com hipóxia, que está com uma respiração desadequada, mas temos alguma dificuldade em reconhecer a insuficiência cerebral. E, na verdade, o delírio, eu penso que devemos reconhecê-lo cada vez mais como a insuficiência de órgão, e um órgão muito importante, que é o cérebro. Porque nós sabemos que estes doentes, com esta insuficiência cerebral, tal como os doentes que têm insuficiência do miocárdio ou insuficiência respiratória, acabam por ter resultados piores, acabam por morrer mais, acabam por ter outcomes piores ao mês, aos 6 meses, a 1 ano, e portanto há aqui o reconhecimento de que o delírio é, na verdade, uma disfunção cerebral, é um órgão que nós, de alguma maneira, temos alguma dificuldade ainda em reconhecer que tem uma disfunção e que essa disfunção está associada a piores resultados. Em relação ao delírio de emergência, quer hipoativo, misto ou até hiperativo, eu penso que não há certeza ainda de que seja o mesmo síndrome que provoca delírio ou até disfunção cognitiva mais posterior aos 6 meses, por exemplo, porque pode estar associado à utilização de fármacos como os opiáceos ou anticolinérgicos e pode ser uma coisa ainda mais transitória que o delírio. De qualquer maneira, penso que há um grupo de doentes que reage de modo diferente aos fármacos que nós utilizamos na anestesia e que de alguma maneira poderá acordar com um delírio de emergência ou uma emergência desadequada de alguma maneira e que este delírio emergente poderá estar associado ao delírio pós-operatório. Há um artigo interessante publicado na revista brasileira recente que demonstra isso mesmo, que os doentes que têm delírio de emergência acabam por ter também mais frequentemente delírio no pós-operatório. Portanto, de alguma maneira, penso que não se sabe a certeza, mas poderá haver aqui uma relação, sem dúvida. Não sei se respondi à sua questão. Muito, muito. Eu gosto dessa discussão. Acho que a SBA e a nossa revista tem que exatamente essa consideração. É uma insuficiência cerebral aguda. Exato. Quer dizer, nós atuamos. Anestesia é uma neurociência. Nós ainda vamos chegar lá. E eu gosto muito dessa definição, porque, bom, aí nós vamos ter que tentar resolver. Por exemplo, no meu hospital, o tempo de jejum dos pacientes, nós fomos pesquisar, deu 16 horas. Tá? A gente sabe que a abreviação do jejum diminui delírio e que o tempo de abreviação ideal devia ser menos do que 5 horas. Exato. Agora a gente está fazendo um movimento grande para diminuir isso. O senhor considera o delírio como uma resposta inflamatória? Parte da resposta inflamatória, uma neuroinflamação? Sim, sem dúvida, eu estou convencido disso, mas deixe-me só apenas retomar a questão dos fatores modificáveis, como esse do delírio. Nós também no nosso hospital podemos
determinar que os jejuns são imensos e há de facto um trabalho muito grande nos nossos hospitais que pode ser levado a cabo por nós, que temos alguma responsabilidade nessa matéria, em diminuir o delírio. E também o reconhecimento de que a monitorização é importante. O BIS é importante para diminuir o delírio, porque nós podemos, de alguma maneira, manter uma anestesia mais adequada, evitar a burst suppression, por exemplo, e isso pode, de alguma maneira, justificar a segunda parte da sua questão, que é o processo inflamatório. Na realidade, acredita-se hoje em dia, eu estou convencido disso, que poderá haver alguns fatores que poderão influenciar a existência de disfunção cognitiva, porque existe um processo inflamatório com libertação de interleucinas, de TNFs, em regiões importantes do cérebro, que poderão de alguma maneira explicar isso. Acho que a investigação animal poderia ser importante. Há alguns campos, temos alguns colegas que estão a avaliar em animais a disfunção cognitiva, mas também o delírio, que é muito mais difícil de avaliar em animais, mas referindo-me à disfunção cognitiva do pós-operatório, o processo inflamatório, penso que tem tido muitos autores que reconhecem que essa é um dos mecanismos que estará na gênese do delírio. Concordo consigo. Professor André, gostaria de fazer... Sim, parabéns, professora Abelha. Acho que foi uma das aulas com talvez uma das revisões mais completas sobre o assunto que eu já assisti, realmente super profundo e citando uma grande quantidade de trabalhos de ponta na área, então, os parabéns, acho que realmente foi excelente. A questão, o senhor falou a respeito da burst suppression, por exemplo, algo que a gente deve evitar no intraoperatório sempre que possível. Existe alguma recomendação de nível de BIS atualmente para manutenção? A gente observa que alguns trabalhos mais recentes estão demonstrando níveis talvez não tão profundos ou pontos de corte talvez um pouco mais altos em relação ao passado. Existe alguma recomendação atual nesses consensos? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta, já emendando, a respeito de que dose de haloperidol nesses trabalhos é comentado como talvez, a gente sabe dos efeitos adversos da droga, mas se é considerada talvez a primeira linha, que dose se recomenda atualmente deste fármaco para controle do delírio no pós? Muito obrigado pela sua questão. Eu penso que aquilo que nós devemos, de alguma maneira, recomendar aos nossos colegas é a monitorização do BIS. Isso acho que é importante por vários aspectos. Por um lado, permite o reconhecimento da burst suppression, que nós achamos que está associada a uma anestesia profunda, e quando falamos em anestesia profunda, falamos em supressão de ondas eletromagnéticas, no fundo, que poderão levar ao tal processo inflamatório cerebral, e, portanto, o reconhecimento que o tempo de burst suppression e até a existência de burst suppression está associada à ocorrência de delírio, e que essa burst suppression pode ser diminuída se nós mantivermos uma profundidade anestésica menos importante, ou seja, a ideia de que os 40-60 é o valor de BIS, acho que se mantém, mas devemos ter, no fundo, o reconhecimento, habituar-nos a poder ler o BIS não só no valor genérico que nos fornece, que é um número, que é 48 ou 50, mas sim olharmos para as ondas, e os monitores de BIS estão cada vez mais adequados a isso, tentarmos observar se temos ondas cerebrais, que tipo de ondas cerebrais temos, e até que ponto é que estamos a fazer burst suppression, porque nós podemos modificar durante a intervenção essa magnitude, digamos, de suspensão da atividade cerebral. É um campo de investigação fabuloso. Nós, como já foi dito aqui, somos neurocientistas também, no fundo. Quando anestesiamos os nossos doentes, nós estamos a olhar para o cérebro, e cada vez as empresas de monitorização nos dão mais capacidade de chegar mais perto daquilo que pode ser a atividade cerebral durante a intervenção cirúrgica. Em relação ao haloperidol, a recomendação mais frequente é os 0,5 miligramas. No nosso caso, em Portugal, é uma ampola que pode ser repetida até 3 vezes, dizem os autores, mas eu acho que é preciso algum cuidado,
porque, na verdade, a existência de fenómenos extrapiramidais é frequente nos idosos e, portanto, a repetição das doses é preocupante. Muitas vezes, aquilo que nós sabemos é que os 0,5 miligramas não é uma panaceia, ou seja, nós temos doentes com delírio. E eu é engraçadíssimo, esta noite fiz unidade de pós-anestésica e tive um doente que teve um caso gravíssimo de delírio. Quando eu lhe dei uma ampola de haloperidol, ou seja, 0,5 miligramas, ele ficou praticamente na mesma. Não teve efeito nenhum. E aquilo que eu tive que fazer foi sedar o doente mais, evitando a utilização de benzodiazepinas, acabei por sedá-lo para a sua proteção com propofol, uma dose pequena de propofol, o que permitiu, de alguma maneira, que passasse o período de agitação, e quando o doente acordou, entretanto, o haloperidol fez de alguma maneira efeito e foi suficiente. Mas, na verdade, eu reconheço que há doentes em que 0,5 miligramas de haloperidol não funcionam, noutros doentes acabam por funcionar bem. Não temos grandes fármacos alternativos para tratar estes doentes, confesso. Professora Abelha, eu tenho duas perguntas que chegam aqui de colegas. Uma da Mari Santos. Considerando que o delírio é uma insuficiência cerebral aguda, o que estaria em desbalanço? Se a perfusão, a oxigenação ou a neurotransmissão? E do colega Victor Reynoso, na avaliação pré-cirúrgica, pré-operatória, quais são os fatores de riscos e doenças que poderiam aumentar esse delírio? São bem diferentes as perguntas, eu não sei se ficou bem claro. Sim. É reconhecido, em relação à primeira pergunta, que existe uma disfunção cerebral. Eu penso que não está determinado, não há indicação de que poderá haver deficiência em qualquer uma das vertentes de produção, de perfusão, mas aquilo que nós sabemos, e eu apresentei um slide com a hipotensão perioperatória, aquilo que nós sabemos é que os doentes que têm períodos de hipotensão durante a cirurgia têm maior incidência de delírio. Se isto é o resultado, ou se podemos daqui inferir que os doentes que têm hipotensão têm também hipoperfusão cerebral, é talvez um bocadinho arrojado da minha parte ter essa conclusão, mas eu acho que é, de alguma maneira, razoável pensar que sim, que a diminuição da perfusão cerebral poderá ser um dos mecanismos que poderá levar ao delírio. Estou convencido também que alguns fármacos poderão provocar delírio, como também já está demonstrado em alguns trabalhos, e aí não será a perfusão que está em causa, mas sim algum mecanismo metabólico que nós ainda não reconhecemos. Portanto, eu penso que não poderemos dizer que a disfunção cerebral se deve à hipoperfusão ou a produção de alguma toxina, mas sim é um conjunto de fenómenos que poderão estar associados e que poderão levar a esta disfunção cognitiva precoce, digamos, mas que andarão por aí. Falta de perfusão, metabolitos, fármacos, tudo isso poderá de alguma maneira levar à disfunção cerebral precoce. Em relação aos fatores de risco no pré-operatório, respondendo ao outro colega que me questiona, eu penso que o grande fator de risco reconhecido, na verdade, é a idade. E a idade não é um fator que nós possamos modificar, não é? Se existem outros, foi falado aqui também pelo Dr. Florentino, o jejum muito prolongado é uma das coisas que nós podemos modificar e que podemos, de alguma maneira, tentar influenciar nos nossos hospitais, mostrar aos nossos colegas que os nossos doentes não podem estar em jejum 16 horas, como acontece nos vossos e no meu hospital, e que é importante que os doentes, que muitas vezes são idosos e que têm outras patologias associadas, como a diabetes, não podem estar em jejum durante tanto tempo, e que é fácil de entender que esses doentes vão ter, de alguma maneira, delírio no pós-operatório. Outros fatores de risco são, como mostro num dos meus primeiros slides, todos aqueles que estão associados aos idosos. Por um lado, a maior incidência de demência, e também lanço aqui um desafio para que todos nós nos habituemos a fazer, de alguma maneira, o reconhecimento da função neurocognitiva através da existência, através da elaboração de um teste rápido, como é o Minicog ou o teste de fluência verbal.
a demência, por um lado, e a existência de doenças crónicas, como a hipertensão, a doença metabólica, todas essas doenças que já em si trazem, mais uma vez, um grande potencial inflamatório ou pró-inflamatório, estão associados, creio eu, ao delírio. Uma palavra para aquilo que dizem as recomendações da Sociedade de Cuidados Intensivos, que demonstram que os doentes mais graves têm mais delírio. Ou seja, também os nossos doentes que têm mais alterações, ou seja, que são diabéticos que estão descontrolados, por exemplo, os doentes que entram nos cuidados intensivos com uma PASH ou um SAPS muito alto, acabam por ter uma maior incidência, e portanto aí também a ser um fator de risco importante para a ocorrência de delírio. Também outros fatores, como apresentei no slide, como sejam a fragilidade, os doentes frágeis acabam por ter também uma maior ocorrência de delírio. Portanto, no fundo, todas aquelas medidas que nós podemos efetuar para ter um acompanhamento mais adequado dos nossos idosos, e aí está talvez o maior desafio, é tentar compreender a idade como um fator importante e acompanhar os nossos doentes idosos de uma maneira mais apertada, tentando de alguma maneira estabilizar as alterações que estes doentes têm, manter as medidas de apoio para que eles possam reconhecer a família, para que tenham meios de ajuda, não lhes tirar os óculos, as próteses auditivas por aí fora, não é? Manter essas medidas todas de higiene do sono, por exemplo. Reconhecendo isso, talvez nós possamos, de alguma maneira, diminuir a incidência do delírio. Não sei se foi claro. Sim, o senhor é favorável a familiar, né, na UTI, na terapia intensiva, e, bom, quando eu digo aqui deshospitalização, as pessoas acham que eu acho o hospital hostil ao doente, mas, na verdade, quanto mais precoce ele tiver alta em condições, me parece que seria melhor nesse contexto. Qual é a sua visão em relação a isso? Estou convencido disso. Nós temos um projeto no nosso hospital, no Hospital São João, de uma coisa que se chama hospitalização domiciliária, que consiste em pôr o doente, em fazer uma ambulatorização mais rápida, ou seja, o doente é operado e mesmo doentes com 80 anos, já pusemos doentes em casa com 85 anos, é operado e no mesmo dia vai para casa. Vai para casa com condições especiais, com uma monitorização domiciliária. Testamos alguns dispositivos que permitem enviar para os nossos telemóveis, por exemplo, a frequência cardíaca, a saturação, a temperatura, e portanto estes doentes acabam por estar monitorizados em casa com dispositivos que hoje em dia, com o wireless, que se consegue ter uma monitorização em casa, e há até algoritmos que nos dizem quando é que nós devemos, de alguma maneira, ficar preocupados com esses doentes que estão em casa. Isto permite que estes doentes estejam acompanhados pelos seus familiares em casa, que voltem ao seu local onde se sentem mais tranquilos e mais pacíficos, e portanto estou convencido que esta medida é capaz por si só de diminuir a incidência do delírio e manter o doente idoso mais controlado, digamos, e com menor possibilidade de desenvolver um quadro psiquiátrico ou neurocognitivo no pós-operatório imediato. Acho que isso é muito importante, porque o hospital, como diz, é mesmo um local hostil. Por muito que nós queiramos, é um local hostil, e não é um local próprio para ter os familiares. Muitas vezes nós achamos que é defensável que os filhos estejam junto dos pais idosos que foram operados, mas isso é muito difícil no contexto hospitalar nosso. Penso que não é novidade para nenhum de nós, que as famílias muitas vezes não são muito facilmente envolvidas no processo de acompanhamento dos doentes, e o hospital continua a ser um local hostil para os doentes e para os familiares. Muito bom, muito bem. Eu gosto muito dessa discussão. Vejo que a desmedetomidina tem um efeito anti-inflamatório, né? Talvez seja o grande fármaco que a gente tem para usar. E me parece que a cetamina aqui, usando em doses baixas, teria também um efeito protetivo. O problema é que se eu aumento a dose, esse efeito se perde. E alguns estudos com antieméticos bloqueador da serotonina levaram à diminuição de delírio.
Então, talvez a gente comece a ter algumas atitudes para fazer. Essa do jejum, eu não tenho dúvida, né? E a utilização de protocolos, tipo ERAS, por exemplo, o Exato. Acerto aqui no Brasil, no sentido de que, bom, isso acelera a recuperação e otimiza e deshospitaliza o doente. Do ponto de vista em algumas cirurgias ortopédicas, por exemplo, o paciente que tem delírio já é a complicação mais frequente. O assunto é relevante, é muito relevante, e duplica o custo desses pacientes. Nós falamos aqui em aumento de morbidade, de mortalidade, uma relação com a disfunção cognitiva, né? Pelo menos num primeiro momento. Entrou aqui uma coisa diferente no meu computador, mas tudo bem, vamos em frente. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou agradecer ao Dr. Fernando Abelha, fantástica a noite, aprendi muito. E, bom, ainda temos a diferença do fuso, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, doutor. Eu li Eu é que vários agradeço. artigos seus, Eu é que inclusive agradeço. mostrando que disfunção ventricular, a insuficiência cardíaca também aumenta a chance de delírio, a hiperidratação. Então, nós vamos precisar cuidar mais da anestesia e valorizar muito mais esse assunto, porque ele é muito importante. Eu é que André, agradeço. pois não, Foi uma doutor. honra muito grande para mim estar aqui presente. Acho que tratar estes assuntos são também para mim sempre um gosto, o reconhecimento que é importante fazermos alguma coisa pelos nossos doentes, termos a ideia de que aquilo que nós fazemos no dia a dia importa, nós somos capazes de tratar melhor os nossos doentes se estivermos presentes, se questionarmos, se de alguma maneira tomarmos medidas proativas, que são tão simples muitas vezes como manter um BIS adequado, manter os nossos doentes aquecidos, ter aquelas medidas todas adequadas de acompanhamento dos doentes idosos. Tudo isso acho que estou convencido que é capaz de alguma maneira de melhorar o tratamento que nós fazemos aos nossos doentes. Por outro lado, eu gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito mais uma vez e manifestar o meu regozijo por estar aqui e reconhecer a vossa sociedade, a revista, como um elemento importante na divulgação dos estudos, de tudo aquilo que está relacionado com a anestesia. É, na verdade, meritório de muitos parabéns e espero que continuem com uma boa abordagem nesta divulgação da ciência através da Revista Brasileira de Anestesia, e os meus parabéns a todos e o meu muito obrigado pelo convite que me endereçaram. Espero poder ter contribuído para a discussão desta matéria. Muito obrigado, André. Eu passo a palavra para ti, então. Tem duas perguntas que eu vou responder, porque a dose da desmedetomidina, eu vou mandar o artigo depois para quem fez a pergunta. Então, por favor. O professor Gedson levantou a mão, não sei se o senhor gostaria de fazer algum comentário, professor Gedson. Não vi isso, desculpa, Gedson. Por favor. De forma alguma. Eu gostaria de parabenizar o Dr. Fernando Abelha, profundíssimo, deu uma profundidade maravilhosa a sua apresentação, Dr. Fernando, e ressaltando talvez o modulador do tumor que tem sido muito discutido, que é o olazapina, que é algo que tem sido relevante na discussão no que diz respeito ao delírio. É uma droga muito usada em psiquiatria em vários aspectos, extremamente versátil, e que me parece que talvez seja uma grande fonte de discussão do futuro próximo, dentro das nossas abordagens e dentro do nosso armamentário de drogas. Chama a atenção que o envelhecimento da população ele é real. Aqui no Brasil, ele ultrapassa uma realidade preocupante para a saúde pública. E isso implicará seguramente em nós dizermos que um procedimento cirúrgico adequadamente monitorizado e bem conduzido alterará a sobrevida dos indivíduos. Isso já tem sido discutido
em alguns fóruns, e isso diz respeito extremamente ao nosso trabalho. Como disse o professor Florentino, nossa atividade é muito séria, o que nós fazemos é sério, e a neurociência se debruçará sobre essa tempestade de alteração de neurotransmissores que o ato cirúrgico e o ato anestésico provocam. Eu parabenizo a todos, professor Florentino, André, pela excelência do evento. Boa noite. Perfeito, professor Jedson. Mais uma vez, muito obrigado, professor Abelha. Acho que a aula foi brilhante, foi realmente muito proveitosa para todos nós. Agradeço também por toda a sua contribuição à revista, não só pelos artigos, pela produção científica já vasta, né, na nossa revista, sempre muito citada, artigos relevantes para a ciência e para a área abordada, e, obviamente, para a nossa revista também. E também o professor Abelha faz parte do corpo editorial da revista, também participa do processo editorial, torna esse processo editorial da revista sério, robusto, é algo extremamente relevante, e dessa forma também, revisando adequadamente os artigos, acaba auxiliando a ciência a ficar mais acurada e a nossa revista a ficar de melhor qualidade. Agradeço pela atenção de todos, a audiência foi grande, ficou até o final da nossa apresentação, e desejo a todos uma boa noite e aguardo vocês no nosso próximo webinar em agosto. Muito obrigado e boa noite a todos.